Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 37 minutos, horário de Brasília, no dia 1º de abril de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês ele, o único, inigualável, abertura do mercado, abertura do Ibovespa com as notícias relevantes no Brasil e mundo afora, para que você fique devidamente antenado, conectado com as informações mais quentes, mais relevantes que podem movimentar e pavimentar o fluxo do nosso mercado no dia de hoje. Beleza? Então, peço para que todos agora dos grupos em que estamos aí, convidando a todos vocês para participarem, galera de Escola de Finanças, Economia Plural, Traders Brasil, Bolsa de Valores, Comunidade de Investidores, Conef, Conefin, Grupo de Investimentos, pessoal, todos vocês aí que estão se conectando, se aproximando nesse momento aqui por nossa abertura do mercado, agradeço muito a curtida, os comentários para tirarem suas dúvidas, fiquem extremamente à vontade, não se acanhem e também compartilhar esse vídeo caso vocês gostem e se não gostem também compartilhem porque alguém vai gostar, tô brincando, mas agradeço de qualquer forma. Então a gente, nesse momento aqui em que vamos compartilhando, convidando os grupos, peço que você faça o mesmo e vamos cada vez mais ampliando esse grupo. Bom dia, meu amor, que beleza que o som tá bom, tá tudo redondinho, excelente dia para você, amo você. E agora, galera, excelentíssimos e excelentíssimas, vamos falar aqui do nosso mercado que tá feio o negócio no dia de hoje. O índice futuro aí tá despencando 5%, o cenário complicou seriamente, as questões da reforma da Previdência azedou tudo de novo. Estados Unidos cancelou de vez o acordo com a China, o Brexit também, a Theresa May, ela simplesmente deixou, o negócio está completamente degringolado, cenário caótico, as bolsas mundiais aí despencando, píncaros, commodities todas extremamente complicadas, pessoas querendo fomentar passeatas por fora, Bolsonaro, enfim, um cenário completamente avesso, louco, e é isso que a gente tem para o dia de hoje. Então não tem muito mais o que falar para vocês. Estou brincando, galera! Hoje é 1º de abril, agora sim vamos adiantar aqui com relação aos nossos mercados, o que está rolando no dia de hoje. Depois dessa leve brincadeira extremamente sem graça, a gente fala aqui do que está rolando. Pessoal, o índice futuro batendo seus 1,30% de alta. Grande Rodrigão! Saudações aí, não podemos deixar de falar. Não vale nada, mas vale a brincadeira, né? 1,30% de alta nos nossos índices futuros. Estamos subindo de vento em polpa as notícias relativas aí à reforma da Previdência, que vai adentrar este mês de abril fluxo positivo. Espera-se que na CCJ as coisas... rapaz, a amarelinha deu ali uma desaparecida, o mercado ficou mais ou menos, mas hoje ela está de volta. Sol voltando aqui no Rio de Janeiro, a amarelinha de volta, o dia positivo. Você vê que isso aqui é uma tradição que eu tenho que manter, eu vou ter que comprar umas 30 camisas amarelas para fazer essa rotatividade ficar bonita, entendeu? Para não dar problema com o nosso Ibov. Mas falando aqui, a gente está com fluxo bacana, fluxo positivo, pelo menos o viés de alta demonstrando essa propensão aí dos investidores globais e nacionais também para tomada de risco. Espera-se uma celeridade boa aí com relação à CCJ, estão até querendo que a coisa flua antes, já falando que se votasse hoje já seria aprovada com maioria. Então temos um ânimo bacana, articulação entre Maia e Guedes para fazer as coisas agitarem. Clima mais ameno, mais suave, auxilia a gente a correr no dia de hoje. E o clima internacional também propenso, maravilhoso, espetacular, com dados muito bons aí da China. Um dado importantíssimo ali, a questão do índice de manufaturados da China, é o PMI, o índice gerente de compras de lá, a parte da atividade industrial chinesa, que veio acima de 50 pontos. Márcio, o que é isso? Galera, acima de 50 pontos é quando a gente sai do nível de contração da economia para entrar em nível de expansão. Bom dia, Tatiana! E aí a gente entra em um fluxo positivo econômico e se a parte de atividade industrial chinesa está voltando a nível de expansão, quer dizer que
demanda-se por tudo o que possa se imaginar no mundo. Então aí as indústrias mundiais agradecem, economias mundiais agradecem, as commodities ganham propensão de alta, a gente fica com um cenário aí positivo. Então esse dado fez com que as bolsas chinesas performassem em melhores níveis desde os últimos 10 meses, acabou indo bem de vento em popa. Também dados positivos, até surpreendentes da Inglaterra, mas tem explicação para isso, tem que ficar atento. É bom para hoje, pode não ser para amanhã. A questão também de atividade industrial por lá veio acima do esperado, a Europa rodando bem também no dia de hoje. Esse número de atividade industrial que veio aí bem acima do esperado demonstra uma atividade forte, não só em demanda de insumos, mas também na produção final na Inglaterra. Europa rodando também bem no dia de hoje, também para as questões de Estados Unidos e China cada vez mais estarem se entendendo para que haja o acordo. Então temos um fluxo mundial positivo. Só um salvo aí nessa questão que eu falei da atividade industrial inglesa, é que estão produzindo fortemente por causa da questão da compra de pânico. O que é compra de pânico? Se realmente houver a saída, o Brexit, do Reino Unido com relação à União Europeia, pode haver um possível desabastecimento de, enfim, todos os tipos de parte de comida, enfim, em geral, lá no Reino Unido, na Inglaterra. E aí as empresas estão adiantando, pensando já que aconteça uma saída sem acordo, uma saída abrupta. E aí eles estão se abastecendo para poder alimentar esse anseio, essa compra de pânico da população inglesa. Beleza, se isso realmente acontecer, as empresas estão, digamos, se precavendo e vão vender bastante. Isso pode realmente impulsionar. Agora, se não acontecer, olha que nível confuso que fica. Se houver um acordo ou uma postergação disso, esses estoques, a grande maioria deles pode ter uma validade, talvez eles teriam de repassar isso com descontos. E aí eles teriam um prejuízo e isso não seria bom mais à frente. Ou seja, a galera já contando com o caos para faturar um qualquer. Se não houver o caos, se houver um negócio positivo, vai afetar a economia inglesa de qualquer maneira. O negócio é saber como é que isso vai ser repassado, se realmente um acordo acontecer ou uma postergação ocorrer. Então, vamos ficar atento, o que é bom hoje pode não ser tão espetacular amanhã, então tem que ficar atento nesses detalhes. Mas hoje está tudo bem, tudo em riba, tudo caminhando, questão até da curva do rendimento dos títulos de 10 anos em comparação de 3 meses, quando o foco das atenções já entrando nos Estados Unidos. O pessoal estava receoso, deu uma tranquilizada também, o fluxo está positivo e soma-se as questões aí desse possível acordo entre Estados Unidos e China também para o negócio dar uma azeitada, dar uma arrumada na casa. Então, pessoal, todo mundo rodando sorridente, alegre nessa segunda-feira de início de mês de abril, com alguns dados norte-americanos já pipocando nessa manhã, saindo agora às 9 horas e 30 minutos, agora são 9h45, temos aí os dois mais relevantes do dia, ainda tem mais um que sai às 11, mas os de 9h30 eram núcleos de venda de varejo, que vieram com uma queda forte, uma queda bem acima do esperado. Se esperava uma queda, mas não tão grande. No período anterior veio mais 0,9% do núcleo de venda do varejo. Para esse período era esperado uma alta de 0,4%, ou seja, menor que a anterior, mas veio menos 0,4%. O outro dado de vendas do varejo, não é o núcleo, esperava-se um crescimento até, saindo de 0,2% do período anterior para 0,3% agora, veio menos 0,2%, ou seja, é mais um dado ruim da economia norte-americana. O pessoal aí precisa ficar esperto, atento a esse fluxo que não está sendo dos melhores lá nos Estados Unidos, mas aí melhores, Márcio, de que referencial? Não estão sendo os melhores pela questão de você ter uma economia forte americana, para, digamos, poder bater de frente, reiterar ou querer, desejar, impor condições melhores em um acordo com a China, pode aliviar um pouco essa questão, aí haver uma pressão externa para que eles aceitem e fechem logo, e também em relação à taxa de juros, que já começa-se até um burburinho de que se realmente o cenário começar a ficar mais tenso, mais dados econômicos norte-americanos virem piores do que esperado, como estão vindo aí, vieram os de hoje, a gente
possa ter até uma redução de taxa de juros. Está sendo ventilado, né? Rumores, bastidores, então a gente tem um fluxo positivo para o mercado de ações lá com esses dados negativos. O que antes era ruim, penalizava, já está ficando ruim, mas não penalizando tanto e até, né, trazendo pontos positivos para os mercados de ações globais, porque você tem uma queda de taxa de juros nos mercados norte-americanos, que são considerados mais seguros do mundo, e todo mundo esqueceu o subprime, mas os mais seguros do mundo, aí a gente fica aí com uma grande propensão a esses recursos saírem dos Estados Unidos em busca de maiores rentabilidades. Mercados emergentes agradecem, o Brasil é um deles, só recordando. Então, ficamos também com mais um impulso positivo com esses dados que saíram. Então, vamos ficar esperto. Temos essa propensão no dia bem positivo. A alta no índice futuro demonstra isso. Só aquele esquema que eu sempre comento com vocês. Aguarda um pouco a abertura para não sair comprando na efeito de manada, naquela loucura, naquela pressão inicial. Depois o negócio dá uma riada, aí você é estopado, para depois começar realmente uma tendência a ficar mais clara, quer seja de alta para alguns papéis ou de baixa. Porque sim, temos o índice futuro em alta, mas podemos ter alguns papéis caindo, beleza? Então fiquem atentos a esses detalhes. Mas falando dos mercados internacionais, agora a gente tem aí o Dow Jones, Dow 30, batendo seu 0,83% de alta nos seus índices futuros. S&P 500 VIX, índice do medo, batendo aí levemente em alta, mas está um pouco confuso. O índice futuro do S&P 500 VIX está em queda de 1,35%, demonstrando a propensão aí à tomada de risco global, enquanto a vista está subindo levemente. Mas isso é um pouco aí por essa confusão recente desses dados que acabaram de sair. Creio eu que ele vai ficar negativo se continuarmos com essas altas globais dos mercados, e aí vai funcionar como um potencial catalisador para os mercados de ações. S&P 500, 0,74% de alta e Nasdaq 1% de alta nos seus índices futuros, pessoal, lá nos Estados Unidos. Então, estamos caminhando bem lá nos mercados norte-americanos. Agora, falando dos europeus, a gente tem o DAX da Alemanha 1,10% de alta, FTSE 100 na Inglaterra 0,71% de alta, CAC 40 da França batendo 0,79% de alta também, e o Eurostoxx 50, essa média dos mercados lá na União Europeia, batendo alta de 0,75%. Só também fechando a tampa agora falando dos asiáticos, para corroborar tudo o que eu falei para vocês a respeito do viés positivo que nós temos para o dia de hoje. A gente tem Nikkei 225 no Japão, que fechou com 1,43 de alta. Temos Xangai na China 2,58 de alta. China A50 1,92 e Hang Seng Hong Kong 1,76 de alta. Então não foram altas pequenas que tivemos e por isso a gente tem essa empolgação, né, nesse início, né, de dia, falando aí 1º de abril. Temos dados que vão sair norte-americanos só para a gente também aqui arrematar. Temos os índices manufaturas, o PMI, ISM, fala da questão da atividade também industrial norte-americana, e o número anterior veio 54,2, galera esperando que venha um dado aí melhor para dar uma amansada, para contrabalançar os dados negativos que vieram até agora. Esse dado sai 11 da matina, então atenção, depois que abre os mercados norte-americanos, a gente tem esse dado pipocando por lá. Agora, uma outra informação bem interessante que nós temos a partir de hoje, para você ficar esperto, é horário de verão na Europa, pessoal. A gente ingressou nesse domingo no horário de verão na Europa e alterou o início e término dos mercados europeus com relação a gente aqui. Ou seja, mercados europeus agora, Londres, Frankfurt, Paris, Milão, Lisboa, passando a operar de 4 da matina até 12h30, horário de Brasília. Então, fiquem atentos, temos o mercado europeu fechando a tampa um pouco mais cedo, beleza? Então, fiquem espertos, galera do Forex também, fica aí já antenada, esperta com relação a essas informações para vocês, beleza? Falando um pouco de governo agora, a gente viu aí o Bolsonaro pelo Twitter reafirmar a questão da intenção junto ao Ministério de Economia para reduzir a carga tributária sobre as empresas, é algo positivo, e querendo reaquecer a economia, dar um gás na economia, e aí a gente nem fala da questão que o Trump fez isso também. Mas é uma ideia e vamos ver
tem potencial bacana para levantar aqui a questão, vamos dizer, uma desburocratização, começar a facilitar um pouco a vida. Grande Perks, bem-vindo aí à nossa abertura. E aí, que aí tem os outros pontos para serem ajustadas também, mas só de você começar a aliviar essa carga de tributos já ajuda bastante. E a outra ponta é tributar dividendos, que seria, digamos, a contrapartida nessa função. Não agrada tanto assim o mercado, mas você vendo que vai crescer mais as empresas, então show de bola, uma coisa pode vir a equilibrar a outra e trazer e manter o viés positivo. Noticiários corporativos que nós temos para o dia de hoje, daqui a pouco a gente vai falar das commodities. Noticiários corporativos, a gente tem aí uma semana com ainda alguns balanços financeiros para pipocarem. A gente tem aí hoje o balanço da CEMIG, né, que foi adiado. Então temos CEMIG, fechamento, pregão, vai divulgar. Também ainda temos PDG no dia de hoje, Equatorial e Celesc, que vão divulgar os números aí. Então temos bastante coisa aí de balanços para pipocarem. E também temos aí a TAM realizando uma oferta pública de ações para cancelamento do registro da Múltiplos, aquele programa que tinha de bilhagem da TAM, que vai ser feito aí na B3 hoje, na Bolsa de Valores, às 3 horas da tarde, sei lá, para ver se fecha, acredito que vai conseguir isso aí. Um outro detalhe relativo à Petrobras agora, foi importante essa aí, pode mexer um pouco com o humor dela, apesar de estar com fluxo positivo e bem, só ficar esperto, já que no final de semana, Petrobras afirmou que desconhece quando, em quais condições houve discussão sobre cessão onerosa com o governo federal, falando que está tudo fechado, concluído. Então isso pode causar um pouco de burburinho, uma levemente aí quebra nesse bate-papo, que a princípio estava fluindo, caminhando bem, os mercados internacionais aí, agentes, investidores, todo mundo olhando com bons olhos, tipo, caramba, legal, o negócio vai sair bem, então vai fluir. E a Petrobras vem, vamos dizer, meio que desmente o cenário. Isso aí pode causar também um fluxo não tão esperto assim como a gente gostaria, como a gente desejava. 9 horas e 54 minutos, faltando 4 minutinhos para abrir os nossos trabalhos no dia de hoje. Falar das commodities agora sim, vamos adentrar aqui nos campos de commodities. Falando primeiro aqui do digníssimo ouro, batendo seus 0,13 de alta, 1.300 dólares. Batendo agora também o petróleo WTI, referência dos Estados Unidos, 60 dólares 79 centavos nesse momento, atualizado em 1,10 de alta, enquanto o tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, batendo 68 dólares e 49 centavos, 1,35% de alta. Falando de minério de ferro, que já encerrou seus trabalhos da Bolsa de Mercadorias de Dalian na China, os contratos futuros de vencimento para maio, os mais negociados, mais de movimento e fluxo, fecharam em boa e excelente alta, a 4,67% de alta, 650 yuans por tonelada. Enquanto isso, na Bolsa de Mercadorias de Xangai, tivemos a divulgação dos números do vergalhão de aço, que também já encerrou seus trabalhos com alta de 79 yuans a 3.806 yuans por tonelada. Como eu falei para vocês, questão aí do fluxo que estava rodando positivo, possibilidade do acordo China e Estados Unidos cada vez melhor, atividade industrial chinesa reportando números de expansão, maior nível em 10 meses que a gente viu aí as bolsas, os índices de Xangai fechando positivos. Então tivemos esse fluxo bacana, esse fluxo positivo e também aí a notícia que já era esperada, mas de certa forma também mantém esse viés de fidalguia entre as partes dos Estados Unidos e China, que o Conselho lá do Estado da China informou no domingo que a China vai continuar suspendendo as tarifas adicionais sobre veículos e autopeças dos Estados Unidos após 1º de abril, mantendo aí essa questão de boa vontade, e aí espera-se mesmo que as coisas caminhem positivamente. Vamos falar agora, sim, mais concreto e reto aqui, com relação aos mercados. Não temos mais tanto, só uma questão relevante aqui, né? Falar de um ativo da CSN, parte corporativa, que ela concluiu a operação de fornecimento de longo prazo de minério de ferro com a Glencore, depois de cumprir todas as condições precedentes no contrato. E aí houve também liquidação financeira.
E aí também, com relação ao CSN, conclusão do alongamento da dívida com a Caterpillar. E aí por 3 anos, com valor aí de 148 milhões de dólares, a dívida se encerraria aí em 30 de março de 2020, deu uma alongada, é um dado que tende a vir bem positivo também no dia de hoje. Falando aí de alguns resultados que já pipocaram para vocês, como eu falei aí que tinha, já foram divulgados, não era à noite, era agora. Então já é bom, a gente já traça aqui os resultados. A Equatorial Energia fechou o quarto trimestre com um lucro ajustado de 290 milhões, alta de 1% ante o quarto trimestre, alta singela, suave, EBITDA veio bem positivo. E aí a gente viu o valor correspondendo também a 25% do lucro líquido ajustado, que ela aprovou uma distribuição de 191 milhões de reais de dividendos aos acionistas. O Credit Suisse já falou a respeito que os resultados foram bons, né? Revisão, tudo certinho, então tende a ser bom aí a questão de projeção para a Equatorial no dia de hoje. Falando de PDG, outra construtora, incorporadora, enfim, encerrou em 2008 com dívida líquida de 2.639, uma alta de 7,3%. Patrimônio líquido era negativo em quase 4 bi no fim do ano passado. Os ativos totais diminuíram 16%. Quarto trimestre ela registrou um prejuízo de 130 milhões, receita negativa em 107. Mas resultado bom? Claro que não. Não foi nada legal. Então podemos ver aí diretamente um viés negativo para a PDG no dia de hoje. Show de bola? Então esses são os balanços mais relevantes que saíram até o presente momento. Já tem CEMIG final de dia para a galera ficar atenta. Falando rapidamente aqui, né, antes de a gente falar da parte gráfica, separando as 5 maiores altas do primeiro trimestre, o pessoal ficou de olho com essas questões, o que subiu mais, como é que foi para poder ter uma noção. Galera, CSN teve alta de 83%, foi a líder. A gente teve aí na continuidade dessas maiores altas, a gente viu o Sabesp subindo 33%, questão de privatização, vai ou não vai. A CSN teve a questão do fluxo favorável do minério de ferro, as questões de resultados fortes, redução de endividamento, então isso fluiu. Sabesp, questão de privatização, vai ou não vai, aquela guerra. A Engie teve o fluxo aí também para ela bom nesse primeiro trimestre, 29%, fase de crescimento, adquirindo alguns complexos eólicos, então a gente teve esse viés, essa fluidez para esses ativos. Questões de maiores baixas, a gente teve aí Embraer, que foi a maior queda, 14,9%. Lojas Americanas, mesmo com a questão aí da joint venture com a Boeing, acabou sofrendo um pouquinho aí, perdas relacionadas aos incidentes, com os testes e protótipos, isso afetou aí a Embraer. Lojas Americanas, por causa do balanço, diretamente, o balanço fez ela cair praticamente 15% em 2 dias, que foi o que deixou ela com o resultado no trimestre de 14,5% negativo, Ipera 14,24% de baixa, os resultados que não foram muito bons também, e aí houve uma questão de ficar preterida a Ipera, antiga Hipermarcas. CVC também caiu 10,5% e não foi aí as das melhores avaliadas que correram bem nesse trimestre, assim como o Ultrapar caiu 10,48%. Então essas aí foram os melhores e as piores desse primeiro trimestre. Esperamos reação para que caíram e as que estão bem, fiquem de olho, que subiram fortemente. Vamos ver se mantém o fluxo ou se vão trazer uma realização nessa questão desse trimestre. Pode deixar, Rodrigão. Vamos falar de Ibov, suportes e resistência, depois a gente cai para dentro com uma fria, com o mercado abrindo cravadinho nas 10 horas, beleza? Então, falando diretamente de Ibov, em primeiro momento 95.400, resistência dele, todo mundo sabe, 95,5, sempre comento aqui. Agora, vai romper fatalmente, que a gente está com o índice futuro 1,30, a questão dos papéis irem abrindo, ela ir puxando. Resistência, primeiro ponto de resistência, a gente tem aí no gráfico diário os 96.200, 96.300, que é a resistência que a gente tem dela na média de 20 no gráfico diário. Então, atenção, esse é o ponto forte que a gente tem para tentar dar uma travada no papel. Outro ponto importante é a questão do 96.100, 96.200, ou seja, de 96.100 até 96.300 é uma zona de resistência forte, porque na média de 8 no gráfico semanal está 96.150 dentro dessa margem, ou seja, 96.100, repetindo, 96.300, 96.400, a gente tem aí essa resistência importante de Ibov a ser rompida, essa marca a ser rompida.
pode travar ali. Se conseguir romper, passar dessa margem, vai muito longe, Márcio? Não muito. 96.600, 96.700. Aí sim, após esse rompimento, a gente tem um grande potencial aí de engatar para voltar à região dos 98.600. Vai ter 97.300 como resistência, mas o foco seria os 98.600 e depois buscar o último topo lá histórico na região dos 100.000, 100.400 pontos para cima. Para baixo, deu essa alta maravilhosa, saiu alguma notícia negativa de previdência, enfim, degringolou o cenário. A gente tem que ficar de olho em questão de suporte novamente. 95.400, depois a gente tem ali os 94.500 pontos, e aí sim, a gente abaixo de 94.500 pontos, que já começa a ser protegido pela média de 8, que deu a caída, então a gente tem um suportezinho bacana também agora. Perdeu 94,5, engrossou, é 93.300 ali, 93.700, mas 93.300 seria um ponto, e depois voltar para 92,5, que é o que ninguém quer, e depois fluir mais embaixo, infelizmente, 91.900, 91,5. Ciente de todos esses pontos, partimos agora para a análise de alguns papéis. Vamos falar de Marfrig. Marfrig, deixa eu ver como ela está aqui no leilão. Não, já abriu R$ 6,05, 1,17 de alta. O ativo que sexta-feira foi a 6,17, mínima de 5,93, está abrindo do jeito praticamente como foi a sexta-feira. Tem de passar de 6,17, mas para isso tem que correr primeiro acima de 6,10. Aí tem a busca por 6,17. Passou 6,17, mas vamos para onde? Vamos com grande vontade para 6,25, depois a corrida rumo a 6,39 na média de 200 no gráfico diário, que seria o grande primeiro ponto. Não conseguiu fluir bem no dia de hoje, a figura mais voltada para queda do que para melhora, tá? Com a, infelizmente, figura de um gráfico ali de sexta-feira de potencial reversão, é por isso que precisa desse trabalhinho de passar desse 6,17 com vontade. Ela, se perder a região de R$ 6,00, 5,93, vai ficar ali naquele reme-reme, vai buscar um suporte da média de 20 à média de 8, mas se perder esses 5,90, 5,93, o negócio pode engrossar novamente para 5,82 e 5,70, beleza? Então, fiquem com esses dois pontos. Rodrigão, monitore esses pontos aí com relação a Ibov. Falando de Petrobras, Petri 4, papel no leilão agora, estou vendo aqui, R$ 28,40. 90 seria maravilhoso, mas infelizmente está R$ 28,40. R$ 28,40 no leilão, que já é algo positivo. Conseguiu ir acima de R$ 28,50, R$ 28,60. Vamos voar, Márcio? Vamos decolar? R$ 28,70, R$ 28,80 é uma trava seguinte, uma resistência. Passou disso, a gente consegue um caminho, R$ 29,10, mais ou menos R$ 29,00 essa região. Para caso rompa esse R$ 29,10, a gente ganhe pressão e força para atingir os 29,60, aí o último topo nosso, 29,50, 29,60. Parte de baixo, suporte que a gente tem é R$ 28,00, perdeu 28, 27,70, perdeu 27,70, aí a gente pode cair um pouquinho mais chatinho para a região de 27,50, depois R$ 27,30, 27,20, beleza? Falando outro ativo agora, falando de Vale, leilão para ela R$ 52,00, já querendo abrir acima da média de 200, o que é muito bom, ou seja, se realmente confirmar essa abertura acima da média de 200, que está em 51,70, depois recuar para 51,50, 51,60, até nessa margem, 51,50, 51,70, sossegado com uma comprinha day trade, com potencial aí do ativo. Bom dia, Nadir! Grande saudação a você, obrigado pela participação. A gente pode ver realmente esse ativo, depois de recuar, após uma abertura forte, buscar 51,50, 51,70, ganhar fôlego para, ao romper esses R$ 52,00 novamente, ir em busca dos seus objetivos aí de 52,50 em primeiro ponto, né, 52,43, e depois sim, caminhar e correr livre, leve e solto para 53, 53,50, aí o último topo recente que a gente tem para ela. Isso em questões de sequência de crescimento, tá? Porque a gente ainda está devendo aqueles 56,20 lá antes da notícia da queda de Brumadinho. Então, é um ponto a se acompanhar com relação a Vale, beleza?
Agora, tem caminho até chegar lá, tem muitas resistências pela frente. Então vai suave, vai olhando. Passou de 52 depois do recurso, ela vira a fazer, de acordo com como eu estou falando, beleza. Se realmente ela já buscar 52,50 e correr mais à frente, 53 é questão de resistência, 53,50, aí você fecha a thumb, está falando já de uns 2%, fica tranquilo, sossegado, alegre, sorridente no day trade no dia de hoje, beleza? Outro ativo para a gente comentar, não tem jeito, BR Foods, BRFS3, ela batendo seus 23,10, o papel conseguindo passar dessa margem, a gente ganha o fôlego dela para ir a 23,50 e até 23,70, quem sabe, pode ser. Passou de 23,70, a gente vê esse papel voltando para a região de R$ 24,00, aí seria maravilhoso. Questão de suporte para ela ainda fica nos 22,90, que já foi mínima do dia de hoje, perdeu 22,60, 22,50 e perdeu essa margem, vai querer voltar infelizmente para os 21,70, onde está a média de 200. Combinado? Galera, 3 papeizinhos, não vou entubar, encher vocês de papéis, mas querendo saber demais, botem aí nos comentários e a gente fala a respeito ao longo do dia ou trago no fechamento para vocês. Combinado? Agora eu vou agitar o dia com os investidores demais. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tudo de bom, excelente dia, excelente pregão. E nos vemos no fechamento para dar aquela dissecada, aquela resumida no mercado bacana, para você já começar a se preparar para terça-feira. Show de bola? Grande abraço a todos. Não esqueça de dar a curtida e botar seus comentários para ficar redondo aqui para a gente nesse grande grupo, nessa jornada de educação financeira, investimento e caminhada para a liberdade financeira. Tudo de bom para vocês mais uma vez. Nos vemos mais tarde, hein? É aquela tradicional despedida nossa. Tchau!